Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Que bom estar aqui. Eu vou cumprimentar como se cumprimenta lá na minha cidade. Bom? Oba! Já viram? Verdade. Eu dava bom dia, tudo bem? O pessoal olhava estranho assim. Lá é assim, opa, bom. É só bom. Ou os dois. Ontem eu cumprimentei e falei, oba, bom. Aí ele respondeu, oba, bom também. Gente, saí de Pira 7 da manhã, muito feliz de poder estar aqui com vocês. Me senti muito honrado com o convite. Foi em agosto que nós conversamos? Foi, né, Paulinha? Gente, que alegria estar aqui compartilhando um momento, né, uma palavra de Deus nesse dia, sabadão, dia lindo, como foi falado, esse dia que o Senhor nos reuniu aqui, além de jogar uma bola, mostrar todo o nosso futebol, todo o nosso potencial escondido. Hoje é o dia, calma, não tem ambulância não, né? Hoje, não é hoje que vai dar problema. Mas é um dia que nós temos na comunhão, podermos estar em comunhão. Cada um tem uma habilidade, cada um tem um talento aqui, né? O pessoal do futebol, cadê o Cauê? Eu sei que o Cauê joga. Cauêzão bate uma bola. Já não é a minha habilidade. Não é. Eu estava, essa semana, Isaac e Ali foram lá em casa. Eu joguei com o Marquinho, o Lucas e o Dani. Nossa, me senti. Todo o meu futebol ali e quase tomei um couro dos meninos. Não é minha habilidade. Cada um trouxe para hoje a sua habilidade. Uns vão nadar muito bem. Eu ficarei no time. A minha, talvez uma habilidade é de degustar um churrasquinho. Comer. Mais especificamente. Obrigado, Sérgio. Mas já perceberam isso? Nós somos diferentes. E a nossa vida em comunhão na igreja, ela reflete isso. A parte física não foi realmente dos meus atributos. Eu conto aqui minhas fraquezas para vocês, mas eu sempre conto essas experiências do exército, mas quando eu estava lá, meu ponto forte não era correr. Aliás, meu ponto forte não era nada do atributo físico. Eu era mediano para baixo, asmático, ia correr, eu fazia o mínimo do mínimo para não ser cobrado pelo comandante, mas não é o meu forte. Mas sou um cara que gosta de estudar, pronto, eu tenho minhas habilidades também, eu gosto de estudar. É discurso do gordinho, né? Assim, o cara não tem as habilidades, mas tem outras, eu acho que é o caso de todos nós aqui. Aqueles que, uma habilidade que eu não tenho, consertar as coisas. Irmãos, eu tenho uma furadeira, eu tenho uma bela de uma caixa de ferramenta, mas não é o meu forte. Não sei, tem gente que é MacGyver, obrigado. Tem gente que é MacGyver, né? O cara consegue com, né? Uma chave Phillips, um Durepox, o cara faz um arraso. Eu sou a alegria da Porto Seguro. E o arame, não pode faltar o arame. Obrigado. Tem gente que tem habilidade, né, de subir a montanha. Tem uns caras que tem, cada um tem no seu ritmo. E eu fui a orar a Deus e buscar uma palavra para hoje. Deus me levou a um texto muito conhecido, né? Eu fui direcionado para um texto bíblico que fala das habilidades de um homem, de um jovem, eu vou ser bem específico. Ele concorria a uma vaga muito direta, num processo seletivo ali, importante. Era uma vaga para um homem já experiente, mas tamanha eram as aptidões desse jovem, ele se destacou e ele conquistou essa vaga, ele preencheu essa vaga. Aliás, hoje nós estamos no encontro de homens. Vocês sabem como é que fala homem em hebraico? Uma curiosidade, eu não sabia não, pastor. Fui estudar, não é que eu manjo não, eu fui estudar essa semana. Vocês sabem como é que fala homem em hebraico? Ninguém sabe. Ish. É sério. Ish. Vocês sabiam dessa? O pastor não sabia. E homem com problema. Homens com problema. Ish, nossa. Aí a piada, lógico, né?
Não vai falar isso aí, que fala que eu falei isso daí. Mas homem hebraico é isso. Fala assim, ó, repete aí. Ish. Já diz muita coisa, né? Você vai chegar a sua esposa hoje lá na casa, olha, homem hebraico já está predestinado, é problema. Ixi, combina muito. Eu queria tratar de um episódio da vida de Davi. Eu gosto muito de estudar a vida desse homem. E se você está com seu celular aí, ou com a sua Bíblia, conecte seu celular em 1 Samuel 16. Vamos ler o texto bíblico. E logo após vamos orar mais uma vez. 1 Samuel, capítulo 16, do 10 ao 18. 1 Samuel 16, do 10 ao 18. Assim, Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Verso 14. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul disseram: eis que agora um espírito mau, enviado por Deus, está atormentando o Senhor, ó rei. Verso 16. Por isso mande que esses seus servos, que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau, enviado por Deus, vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem e tragam para cá. E o verso 18. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado por sua presença, Senhor. Obrigado por cada homem presente neste lugar, são seus filhos, amados de Deus. Obrigado, Senhor, por essa igreja que valoriza a comunhão, a unidade. E, Senhor meu Deus, investe na vida das famílias, para que esses homens, Senhor, pastoreiem, discipulem seus filhos, cônjuges, e também sejam bênçãos no seu trabalho. Lemos a sua palavra, ela é perfeita, ela nos santifica. Nós sabemos que o Senhor, estando entre nós, deseja falar aos nossos corações. Pai, traz paz, tira toda a inquietação de nosso coração. Temos um dia pela frente, mas que possamos neste momento abrir, Senhor, nosso coração, a sua palavra ser ministrada. Damos a honra e a glória a Jesus sempre, e que o Senhor, Pai, fale poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, você certamente ouviu essa história de Davi. O cara era pastor de ovelhas,
Era um menino escolhido por Deus. Que história, né? A história do herói, a saga do herói. Do anonimato ao sucesso, né? Da obscuridade à notoriedade. Esse trecho que nós lemos está relacionado ao início da longa jornada desse homem de Deus. Ele havia acabado de ser ungido pelo profeta Samuel, como nós lemos, ungido rei, no lugar do atual rei. Aliás, não combinaram, né? Saul não sabia disso. Isso custou muito problema para Saul. Saul, ele desobedeceu a Deus, tornou-se rebelde, espíritos malignos o atormentavam, e a unção de Davi como rei o permite trilhar uma longa jornada, né? Até ele de fato se tornar rei dessa grande nação. Neste contexto, Saul, o rei atual, ele é aconselhado pelos seus assessores, né, enquanto ele era atormentado por espíritos malignos, a ter alguém que tocasse para ele, e assim, ao tocar a harpa, ao tocar o instrumento, os espíritos o deixariam. Não é o que eu vou falar nessa manhã, mas desde aquela época acreditava-se já que o dedilhar, que a música tinha um efeito, e de fato tem efeito, né, acalmando o nosso espírito. Por isso que aquela música, né, agitada deixa você, né, também inquieto. Eu costumo andar de moto, não vim para cá de moto, né? Lógico, com as crianças, trazer aonde, né? Nas costas. Mas eu vou trabalhar de moto, eu vou ouvir uma música normalmente, tranquila, porque acalma. Isso é fato, eles já sabiam disso. Então essa foi a ideia, essa foi a sugestão. É fato que aquele tormento de Saul tinha uma raiz na desobediência dele, né, no seu pecado. E nesse contexto chega Davi, e eu quero falar sobre ele. Um dos assessores, nós lemos no verso 18, diz, né, ele sugere, traga alguém que saiba tocar harpa. E no verso 18 a gente tem alguém que se lembrou de Davi e traça uma característica desse homem, que era, olha, eu conheço um filho de Jessé, o belemita, ele sabe tocar, ele é um homem forte, é um homem valente, um homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência, e o Senhor era com ele. Sobre essas características eu queria falar nesta manhã, para homens, para vocês, para mim. Né? A palavra é para você. E é interessante que nas diferentes linguagens e traduções bíblicas, né, na NAA foi o que eu acabei de ler, mas na nova tradução, na linguagem de hoje, diz, olha, o cara é bom músico, valente, bom soldado, ele fala bem, tem boa aparência, o Senhor é com ele. Na nova versão transformadora diz que, na nova Bíblia Viva, olha, ele é um ótimo tocador de harpa, guerreiro forte e valente, fala bem, boa aparência, e acima de tudo, ele vive em comunhão com o Senhor. Eu queria tratar sobre cada uma dessas características, expondo esse versículo, sem viajar na maionese, né, pastor? Sem viajar, sem forçar teologicamente. Mas tem coisas que nós podemos, né, nesse finalzinho de ano, sermos relembrados. Como é que foi o nosso ano de 2025? Como é que nós estamos sendo conhecidos e lembrados por quem está ao nosso redor? E como um período de avaliação, de planejamento próximo ano, como nós desejamos ser lembrados, né, por nossas famílias, por as pessoas que trabalham conosco, baseado nessas características, né? O currículo de Davi era de impressionar, foi lido. Aliás, Davi, nós vemos no próprio livro de Samuel, quando se refere a ele, né, diz que ele era um homem, Deus buscou um homem segundo o seu coração. A expressão diz que é um homem que agrada a Deus, um homem que obedece a Deus. E aí, quais as habilidades que estavam presentes na vida de Davi? Vamos passar por cada uma delas. Primeiro, ele toca bem, ele toca harpa. Alguns já falaram, nossa, esquece, eu não toco nada, não toco nem cachorro, não toco nem campainha. Calma. Esse tocar harpa representa que Davi era o homem certo,
para o trabalho certo, né? Conheça quais são as suas habilidades, aplique-as no lugar certo, né? Imagina se o rei estivesse buscando alguém que soubesse dançar, ou que tocasse zabumba. Aliás, eu já toquei zabumba, lá em Santa Terezinha. Mas Davi não era um homem certo, não seria Davi o homem certo, né? Queridos, Deus lhe deu talentos, habilidades, né? Com um propósito específico, não é para o fulano fazer aquilo que é para Deus lhe chamou para fazer. Habilidade certa, no lugar certo, para a pessoa certa. Como eu disse, eu sou péssimo para consertar as coisas. Essa semana, Paulinha, eu arrasei, porque eu consertei daquele, né? Mas tá lá. Pergunta, mas a porta do armário caiu e eu falei, deixa comigo. Peguei a minha furadeira, a broca para alvenaria e eu querendo furar ferro, alumínio. Eu troquei, não estava dando. Vocês riem de mim, né? Mas eu me senti, eu falei, cara, não, uma coisa, não é. Eu faço alegria do... Tem um rapaz lá, ele é chinês, mora em Piracicaba, ele chama Johnny. Pô, ele chama Johnny. E ele, cara, me ajuda demais, é só a alegria desse rapaz. Eu chamo ele, mas não é a minha habilidade, é a habilidade do Johnny. Mas eu sou bom em outras coisas, você é bom em outras coisas. E Deus lhe fez assim. A gente fica olhando, às vezes, a habilidade do outro e fala, se eu soubesse tocar igual o pastor Nenê. Se eu jogasse bola como... Quem que bate uma bola? Como o Cauê. Cauê, a responsabilidade é grande hoje aí. Cada um tem uma habilidade, algumas excêntricas. Tem alguma coisa boa aí. Ixi, alguma coisa boa. Deus lhe fez, Deus lhe concedeu sabedoria, alguma habilidade. E Ele tem o trabalho certo, o lugar certo, para a habilidade certa que Ele lhe deu. Não menospreze a sua habilidade, o seu conhecimento. Busque no Senhor como usá-las, como glorificar a Deus, né? Faça tudo para a glória de Deus. Nós temos o apóstolo Paulo falando na igreja de Coríntios. Eles estavam tratando sobre, né, questões que pode comer, o que não pode. Mas esse versículo nos traz uma expressão, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A minha habilidade é pescar. Eu sou pescador de lambari. E olhe lá, moro do lado do rio de Piracicaba. Não pode pescar lá. Mas não é a minha habilidade, mas se é a sua. Convide pessoas para pescar com você. Que seja um momento de você discipular pessoas. A sua habilidade de jogar bola, que seja um local que as pessoas olhem e falam, cara, esse cara tem um negócio diferente. Use para a glória de Deus. Use para a glória de Deus. Mas não era essa a principal característica de Davi. A principal habilidade. Segunda habilidade, ele era valente. Outras versões diz apto para a guerra. Corajoso. Destemido. O cara era brabo. O cara encarou um urso. Um leão. Né? Hoje tem homem fugindo de barata. Rapaz, tá difícil. Ixi. Aí é vixe. Vocês vão lembrar do ixi. Eu vi um meme, o cara foi matar uma barata. Ele pegou, ele despejou todo o negócio de STP. E aí o cara escreveu assim, a barata pensou, nossa, nevou agora, porque a barata branca e sobreviveu. Eu não estou falando, queridos, brincadeira da parte, não estou falando para você ser violento, não. Você quer? Né, para você ser desrespeitoso, um maluco no trânsito. Eu confesso a vocês, tem que pedir perdão. Hoje eu vindo na estrada, tinha uns abençoados. E eu lembrei que atrás do meu carro está escrito Jesus. Pô, o cara com um BYD na minha frente lá, não saía.
Se alguém tem um BioID aí. Oh, vai para a direita. A gente fica nervosão. Né? Não estou falando disso, não. É na hora errada. Estou falando para você ser inconsequente. Estou falando para você ser um homem corajoso, valente. Nesse ponto, eu acho que o exército dá uma ajuda, né? Eu confesso para você que o cara que vai lá, ai, que nojinho. Eu não como isso. Eu não como. Um dia o instrutor falou assim, era um grupo, homens, mulheres, tinha médico, tinha advogado, tinha tudo que você imaginar. Aí tinha as meninas lá, no rancho, a gente chama de rancho, pegando lá, ai, saladinha, e a fila lá, e a gente assim, uns rapazes. Aí o comandante falou, é pra pegar tudo, é pra pegar tudo. Tem essa não, eu só uso o banheiro de casa. Oh, calma, né? Queridos, seja homem, cabra. Sei de, né? Rapaz, teve um dia lá em casa, eu vi uma situação que todo o negócio ficou. A gente morava num bairro muito carente. Não era carente, né? Criaram uma comunidade lá perto. E aí o bairro mudou. Um dia eu estou dormindo em casa, eu ouço barulho de calha. Saí. Vizinho de trás estava abandonada a casa. Viu ou não vi? Volta a dormir. E barulho de calha, eu olho e nada. Na terceira vez que eu saio, eu vejo uma cabecinha assim, ó. Abaixa. Eu sou da paz. Mas naquele dia eu falei, o quê? Na minha casa? Eu com meus 1,65 m aqui? Eu cheguei lá, ei, rapaz, tá querendo o quê? Rapaz, sai de pijama na rua e olhando lá embaixo. O que é, rapaz? Tá procurando o quê aqui? Estou aconselhando você. Calma. Que isso? Na minha casa? Minha esposa está aqui, meus filhos, talvez o quê? Rapaz, aquele dia lá. Queridos, ser corajoso é uma característica que nós precisamos ter. No temor do Senhor. Muitas vezes nós não exercemos a nossa coragem no lugar certo, da maneira certa, e aí nós vamos querer ser valente com a esposa, com os filhos, com às vezes seus funcionários. Aí não é você ser valente, aí é você ser covarde. Davi era valente, homem corajoso. Seja valente sim. Chega lá na sua casa hoje, fala para a esposa, mulher, hoje você não encosta nessa pia, hoje é comigo. Hoje não cozinha. E aí a gente não quer exercer a nossa coragem, a nossa valentia. Hoje não cozinha nada. Hoje nós vamos comer fora. Aí você não é. Tenha coragem, tenha ousadia, queridos. Para mesmo quando você chegar cansado do trabalho, seus filhos lá lhe esperando, rapaz, tenha coragem de abrir mão do seu desgaste. Eu falo, eu vou dar atenção para os meus filhos, ao invés de ficar lá na TV. Tenha coragem para pregar o evangelho para o seu vizinho perturbado, para aquele seu amigo no trabalho. Tenha coragem. Seja valente para se posicionar quando o inimigo atacar a sua família, quando se levantar contra seus filhos, contra a sua esposa. Levante-se de madrugada para orar e entrar em batalha espiritual. Seja valente, seja corajoso. Seja corajoso para tirar os olhos daquilo que não se deve ver na internet, de conversas estranhas no trabalho, dos lábios que seduzem. Seja valente para dizer não. Davi não tinha lutado ainda, ele era muito jovem, aliás, ele nem foi convocado para a guerra que estava acontecendo. Entretanto, os comentaristas bíblicos dizem que ele já tinha as habilidades para a guerra. Ele já era corajoso, ele já estava pronto para o combate, já estava pronto para a batalha. Queridos irmãos, homens, tenha coragem. Seja um homem valente. A palavra de Deus nos diz em Josué 1,9, qual é
O que Deus fala para Josué? Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e... Ei, rapaz, tá muito mal. Tá muito mal, tá longe ainda. Seja forte e... Corajoso. Não tenha medo. Não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, está com você por onde você andar. Tenha coragem. Seja um homem corajoso. Mas não era essa a principal característica de Davi. Davi também, terceira característica, ele falava com sensatez. Fala bem. Davi falava bem. Aliás, nós homens falamos muito pouco, né? Eu vi um meme esses dias na internet, eu gosto dos memes. Falava assim, encontrei o fulano, ele conversando com a esposa. E a esposa falou, e aí, a esposa dele, tá melhor? Ele falou, não falou nada. Mas ele conseguiu emprego? Ele falou, não sei. Mas a filha dele, vocês já viram isso mesmo? O cara não sabia de nada. A gente se comunica bem. Bom, joia. E aí? Mas Davi tinha uma habilidade de comunicação. Davi tinha habilidade nas palavras. E comunicação é uma habilidade que a gente precisa desenvolver ao longo das nossas vidas, queridos. Eu não estou falando de você fazer grandes discursos, falar, dar grandes palestras, gravar podcast, mas muitas barreiras das nossas vidas, elas existem, no relacionamento, no ministério, no trabalho, nossos filhos, porque nós não nos comunicamos bem, guardamos tudo para nós, não exercitamos conversar. Aliás, é até estranho, quando alguém começa a conversar muito com você, você acha que já quer vender alguma coisa, Um dia eu estava almoçando no Tietê, chegou um cara lá e sentou na mesma mesa que eu falei, que isso, cara? É que não tinha lugar, o cara pediu licença, sentou lá, e aí comecei a bater um papo, falei de Jesus para ele. Mas queridos, Deus nos deu essa habilidade de relacionamento, você precisa se comunicar bem, nós precisamos evitar falhas nas nossas famílias, falhas de comunicação. Eu vi uma outra figura esses dias que é um pinguim falando com o outro, ele fala, o que foi? Aí o outro pinguim fala, nada. Aí ele, o quê? Ele, nada. Aí vem uma orca por trás e pá! Então ele estava falando para nadar, nada. Nossa, foi sem graça essa. Retirar o comentário do pinguim. Não foi bem aceito. Nada disso. Pastor Nenê vai pegar isso aí. Eu sempre sei engraçado. Retirar, enfim, pastor, mas pega, deixa. É legal. Pronto. Se o Dani tivesse aqui, ele falaria vergonha alheia. Ele faz assim. Mas, queridos, Provérbios, olha como é importante a habilidade nossa em nos comunicarmos. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 16, 24. Favos de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Nós precisamos comunicar bem, nós precisamos nos expressar bem. Exercite isso. Sua esposa, tem gente que não é casado, namorado, esposa, mas precisa falar, não guarda para você não. Muita gente doente, muitos homens ali angustiados, porque não comunicam, nem com a pessoa que mais amam, não comunicam suas dificuldades, não permitem ser discipulados pelo seu pastor, pelo líder. Aprenda a se comunicar, porque a palavra de Deus diz que há cura quando nós confessamos os nossos pecados, quando nos abrimos. Aprenda a se comunicar. Davi se comunicava bem, mas não era a habilidade principal dele. Estou quase encerrando. A quarta habilidade de Davi, ou característica, ele era de boa aparência, ou de gentil presença. Em outras palavras, o cara era, a gente não fala, homem, não fala que outro é bonito. A gente fala o quê? O cara é elegante, o cara é boa pinta, apresentável, o cara é legal, Gente fina, bonitão, calma, vigia. Mas, gente, talvez alguns falem, aí já não dá,
Aí Deus... Aí eu não vou ter essa habilidade. É difícil, né? Ou vocês já estão olhando aqui, o fulano lá esquece. Oh, sacanagem. O cara, ET, monstrinho ali, crec, o cara não dá. Isso daí vai ser difícil. Tem que ser um milagre mesmo na vida do irmão. Rodou de pneu murcho, né? Essas coisas. Mas, queridos, a gente está falando de cuidado, né? A gente está falando de você ser o Brad Pitt, não, mas dar um trato na lataria não faz mal, não. Cuidar bem, né, do corpo. Aliás, os anos para alguns fizeram bem. Já viu aquele cara que você olha a foto de casamento do cara? O cara tá, nossa, chupacabra, né? Magro, aí os anos fizeram bem pro cara. Hoje tá legal. Outros, né, o cabelo caiu, mas o cara continua simpático, comunica bem, né? Mas, queridos, nós precisamos nos cuidar. Eu sei que a gente trabalha, correria, é muita coisa para você fazer, mas usar o desodorante às vezes é bom, né? De vez em quando. Cuidar das coisas, né? Ninguém gosta. Eu acho que sua esposa não sente prazer quando você está no banheiro e há uma sinfonia ali naquele lugar. Cuidado com, né, os odores, a unha, né? Como você se porta, como você se apresenta. Eu não estou falando também os extremos. Para você fazer unha, né? Para você ser um cara todo meio diferente ali, uma roupinha assim. Aí você vigia. Aí você vai... Irmão, não estou falando disso não. Aí, ó, cuidado. Aí vai suscitar a ira de alguns. Cuidado, meu irmão. Vigia. Seja homem, né? Mas cuidar. Cuide-se como homem. Não exagere, como diz na recomendação. Tenha boa aparência, seja gentil, seja educado, né? Para sua esposa, para sua noiva. Não tem ninguém. Seja sua mãe, sua irmã. Deve ser um homem. Tem gente que tem tanto complexo e o cara abandona de vez. Ele lê aquele texto de Efésios 2, que nós somos feitura do Senhor. O cara lê que nós somos feiura do Senhor. Não é feiura. Feitura, obra-prima. Cuide-se, né? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Essa era uma habilidade de Davi, mas não era a principal. E eu já estou encerrando. Todas essas características, essas habilidades eram importantes na vida de Davi. Mas havia uma delas, a mais importante, a mais proeminente. Diz que o Senhor estava com ele. Ele tinha comunhão com Deus. A expressão, gostei, acima de tudo, ele vive em comunhão com Deus. Verso 13, se nós lermos, diz que quando no ato de unção, Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Eram características de fato importantes, contaram na vida de Davi, mas falamos que são importantes na nossa vida também. Nós vimos como aplicá-las, e isso trará bênção para nós e para as nossas famílias. Mas eu queria destacar que Saul, ele tinha um problema. Lembram? Davi entra na história por conta de um problema de Saul. E esse problema de Saul era sério. Era um problema complexo. A beleza de Davi não ia resolver ali o problema. O fato de Davi ser corajoso, valente, ia ajudar, mas não ia resolver de fato o problema. Tocar bem, ter a habilidade certa no momento certo, seria algo naquele momento secundário. Saul, ele enfrentava o pecado, o distanciamento de Deus, a desobediência, e isso era um problema espiritual. Não se resolvem problemas espirituais com aptidões humanas.
com habilidades naturais. E a Bíblia relata que quando Samuel, ele ungiu Davi, o Espírito se apossou de Davi, gerando um impacto direto, profundo e transformador na vida de Davi. E não há, queridos, um detalhamento cronológico dos fatos desse período da vida de Davi, mas é certo que a presença de Deus, a comunhão de Deus com Davi, o concedeu habilidades técnicas, aptidões humanas para certos propósitos. A presença de Deus na vida de Davi tornou ele um homem corajoso, um homem valente. A presença de Deus lhe deu boas palavras e sábias palavras para que ele pudesse comunicar bem. E onde ele estava, a presença dele era agradável, porque a presença de Deus era com esse homem. O Senhor era com ele. Queridos, o mundo, as famílias, a sociedade como um todo, ele enfrenta um grave problema espiritual, o problema do pecado. E não será a nossa oratória, não será a nossa capacidade humana que vai transformar o mundo, o seu conhecimento, a sua beleza, a sua capacidade de jogar um bom futebol ou fazer um bom churrasco. Não é isso que vai transformar o mundo. Você sabe o que vai transformar o mundo, o que vai impactar o mundo, o que vai enfrentar os problemas sérios deste mundo que vive em pecado? É o Evangelho, é a palavra de Deus, é a boa notícia, é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus que veio ao mundo, que não pecou. Ele se humilhou, ele foi desprezado, acusado injustamente, e tudo isso foi feito, ocorreu para que você, homem, fosse livre da escravidão do pecado, livre da morte. Cristo é a resposta. É a presença de Deus nas nossas vidas, é o que nós precisamos. É a presença de Deus que vai transformar a realidade das nossas famílias, é a presença de Deus que vai transformar o nosso casamento, o nosso ministério, a nossa carreira profissional. O mundo não está procurando, queridos, nas habilidades humanas, o que não pode ser encontrado lá. E é um grande erro você achar que é suficiente ser um bom técnico, ser um bom orador, um cara que bate uma bola legal, um cara bombadinho, todo fortão. O mundo tenta, aliás, responder essas perguntas por meio da razão, por meio da ciência, mas elas não podem dar. O mundo busca salvação, alívio para a sua dor, uma esperança, libertação dos seus pecados. Mas só há um homem que é a resposta, e esse homem é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Queridos, e é por meio da sua vida, e encerrando, que Jesus chega às pessoas. É por meio desse homem. Ixi. Fala aí, todo mundo. Ixi. Dá até um, né? Sério mesmo, Deus? Deus conta comigo? Sim, você, homem. Deus conta conosco, né? O Senhor nos convidou por meio das nossas vidas, que nós temos a responsabilidade de levar essa boa notícia, a presença de Deus. E repare que Satanás, ao longo de toda a trajetória da história de Davi, ele atentou ferozmente contra a principal característica de Davi, que era a comunhão com Deus. Satanás agiu para desequilibrar a principal característica, né? Se você observar a história de Davi, sendo todo o tempo confrontado, então a coragem, quando há um desequilíbrio, ela se torna violência. A beleza de Davi se transforma no desejo, na vaidade, na luxúria, no ardente desejo sexual. A sabedoria, né, na sua comunicação se transforma na sagacidade, né? Ser um cara ardiloso para montar astutamente narrativas, como aconteceu quando ele se viu pecando. Mas Satanás, na verdade, a todo tempo estava minando o seu relacionamento com Deus. Isso é muito sério. E eu queria concluir nesta manhã. Qual tipo de homem que somos?
qual tipo de homem que você vai ser conhecido? Quando falarem de você, eu conheço alguém. Ele é um cara que joga uma bola muito bem. Ele faz um churrasco como ninguém. E para por aí. O cara é um excelente consultor. O cara é um excelente profissional. E para por aí. Ou as pessoas vão olhar para você e falar: eu conheço, o cara é muito bom. Mas tem alguma coisa diferente nesse homem. Tem alguma coisa, o cara ele anda com Deus, ele fala de Deus, ele fala de Cristo, uma coisa diferente na vida desse homem. Como você vai ser conhecido? Que tipo de homem nós somos? Como a nossa família vai nos ver? Como um pai provedor, um filho que ajuda em casa, um companheiro carinhoso, ou as nossas esposas, mães, vão nos ver e falar: este é um homem de Deus, Deus está com ele, Deus está com ele. É um desafio diário, porque quem nos conhece mesmo é quem está dentro da nossa casa. Como eu sou conhecido, queridos? Nós precisamos de arrependimento dos nossos pecados. Nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos buscar mais a presença de Deus. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ler mais a palavra. Nós dedicamos o nosso tempo para tantas coisas. Mas nós precisamos ser conhecidos como homens que vivem em comunhão com Deus. Homens que as pessoas falam: Deus está com ele. Amém? 1 João 1. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E o capítulo seguinte diz: meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos. E nós temos a oportunidade de, depois dessa palavra, examinar o nosso coração e pedir perdão. Hoje é uma manhã de comunhão, é uma manhã de estarmos juntos, mas também é uma manhã de confessarmos os nossos pecados e sermos purificados. Porque a presença de Deus, como foi com Davi, não será conosco se andarmos em pecado. Brevemente, você examine o seu coração e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. É a sua palavra, Senhor. Pai, o que seria desse momento se o Senhor não estivesse? E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor nos reuniu nesta manhã, dentre tantos objetivos maravilhosos, é de uma manhã de arrependimento. Só em Cristo Jesus podemos ter os nossos pecados perdoados. Se abrirmos as nossas bocas, ó Pai, o Senhor nos conhece, não há nada oculto diante de Deus. Mas se queremos, ó Pai, sermos conhecidos como homens de Deus, homens que têm a presença de Deus, que andam com o Senhor, que o Senhor está conosco, nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. E assim o fazemos, diante de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Senhor, não há pecado difícil que o Senhor não possa perdoar. Não há vida, Senhor, ó Deus, destruída que o Senhor não possa reconstruir. Não há, Senhor meu Deus, ó Pai, tamanho prejuízo que o Senhor não possa converter, ó Deus, em júbilo, em alegria, mas somente em Cristo Jesus. Nesta manhã,
Te agradecemos pela oportunidade de confessarmos os nossos pecados e sermos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. E ó Pai, que, ó Deus, a partir deste momento, Senhor, nos lembremos constantemente de que o Senhor nos chamou e queremos ser conhecidos como homens de Deus neste mundo. A Ti louvamos em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Ele é bom, maravilhoso. Obrigado, Deus abençoe. Deus é bom.